Pablo Marçal. Gente, um canal como o nosso que se esmera em entregar teologia de qualidade, teologia profunda para vocês, não cabe nós falarmos sobre Pablo Marçal e com muito menos comparar o apóstolo Paulo com Pablo Marçal. Se a gente comparar Paulo com as maiores mentes da humanidade, como Platão e Aristóteles, Paulo ainda se sai superior, né? Quanto mais comparado com Pablo Marçal. Então, no vídeo de hoje não é sobre o Pablo Marçal em si, ainda que esteja aí no título, na thumbnail aí, mas nós vamos usar o Pablo Marçal como um exemplo para nós entendermos a 1 Coríntios capítulo 1, e eu vou entregar para vocês um conteúdo um pouco mais pesquisado de algumas pesquisas acadêmicas que fizeram sobre 1 Coríntios capítulo 1, e como isso é importante para nós entendermos o contexto, tá? Então já se inscreva no canal, deixe seu like, e vocês sabem, eu estou pregando agora em 1 Coríntios na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, acabei de pregar, estou gravando isso no domingo mesmo que eu preguei sobre 1 Coríntios capítulo 1, não usei o Pablo Marçal como exemplo, ainda que eu cheguei a cogitar isso, tá? Mas eu gostaria de gravar esse vídeo para mostrar algumas comparações interessantes, algumas pesquisas interessantes que o pessoal tem feito sobre o pessoal que pode estar combatendo ali 1 Coríntios do 1 ao 4, tá? Tem muitas outras pesquisas interessantes, vou trazer um recorte aqui para vocês, tudo bem? Então eu sei que se você está inscrito aqui no nosso canal é porque você quer estudar teologia séria, porque você quer se aprofundar na palavra de Deus na Bíblia, e eu tenho certeza que você não leva a sério teologia do coaching ou alguém como o Pablo Marçal, tá? Normalmente eu vejo os vídeos dele só para dar risada mesmo, porque é uma coisa da mais absurda, mas entender o que acontece, que tem público para falar o que ele fala, serve como uma excelente ilustração, uma boa ilustração sobre o que Paulo estava lidando lá na igreja de Corinto, tá? Então, se você ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 até o 31, até o final do capítulo 1, você vai ver Paulo combatendo ali o divisionismo na igreja de Corinto, ele vai fazer isso até o capítulo 4, e ali especificamente está batendo sobre a sabedoria dos pagãos, sabedoria greco-romana, que está influenciando os coríntios, tá? E que sabedoria é essa, né? Os pais da igreja citavam muito essa passagem, 1 Coríntios 1, para falar que estavam sendo perseguidos, estavam pregando o evangelho, o mundo odeia Cristo, por estava perseguindo eles, e eles estavam pregando a loucura da cruz, né? Que é um absurdo, uma loucura para o mundo, tá? Enquanto, por exemplo, os pais apologistas falavam, olha, Paulo era contra certo tipo de filosofia, mas não contra toda a filosofia, porque lá em Atos 17, por exemplo, ele cita os filósofos, ele cita os poetas gregos, ele parece ser extremamente versado nessa parte, ele cita até com uma certa aprovação e com uma certa reformulação do pessoal lá, tá? Então, qual que é a filosofia ou a sabedoria ou a cosmovisão pagã específica que Paulo está combatendo ali em 1 Coríntios? O que está influenciando a igreja de Corinto ali na década de 50 do primeiro século para Paulo ir com os dois pés no peito dessa causa de divisão dentro da igreja, que é se abraçar dessa cosmovisão pagã, né? Muitas propostas foram feitas, estão sendo feitas e se farão, né, basicamente, mas existe um estudioso do Novo Testamento conservador chamado Bruce Winter. Ele escreveu na virada do milênio, algumas publicações trazem em 1999, 98, outras que trazem em 2001. É a tese de doutorado dele, de alguma forma, então ele escreveu isso antes, tá? Que ele vai tratar dessa questão de 1 Coríntios como sendo o movimento dos sofistas, tá? Então, o livro dele chama Philo and Paul Among the Sophists. Então, ele vai tratar sobre Philo, que é um filósofo da época de Paulo, lá em Alexandria, né? E o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. E o subtítulo do livro é Alexandrian and Corinthian Responses to a Julian-Claudian Movement, tá? Então, respostas alexandrinas, Philo era de Alexandria, e de Coríntio, né, o corintiana, Corinthians, né, aqui, resposta ao movimento Júlio-Claudiano, que é o movimento dos sofistas, tá? Então, a tese dele é muito bem argumentada, é realmente uma discussão muito grande que ele coloca aqui, de traçar exatamente esse movimento no início da tese dele aqui, dos sofistas ali no Império Romano, né, em Alexandria, por exemplo. Tem alguns contrapontos que fizeram, né? Por exemplo, o Murphy O'Connor, que é um outro no Testamento, ele publicou uma resenha sobre esse livro do Bruce Winter, criticando o ponto de vista do Winter, mas sempre tem um contraponto, né? Sempre tem um contraponto porque os sofistas eram um movimento
forte na Alexandria, mas não há evidências sobre o movimento ser forte em 1 Coríntios. Mas, gente, essas reconstruções históricas, essas hipóteses, nunca é 100% perfeita, porque a gente não tem todos os dados, a gente não estava lá, né? Acontece que mesmo com essa crítica do Connor, a influência do Winter ainda se é vista em comentários muito importantes de 1 Coríntios posterior aí do nosso século, por assim dizer, né? Pós do ano 2000 aí. Então a tese do Bruce Winter é uma tese muito pujante, muito forte, né? E se não for, mesmo se você não, eu acho que não é o movimento dos sofistas, é uma coisa muito parecida. Qual que é o ponto? Os sofistas e muita gente ali no Império Romano vivia de pregação itinerante, iam de cidade em cidade, fazendo seus discursos, ok? E ganhando dinheiro com seus discursos. Então o ponto era arrebatar a audiência, né, as afeições da audiência, a atenção da audiência, e com isso eles ganhavam o seu dinheiro, tá? O ganha-pão deles. Isso é teologia do coach do século I, gente, absolutamente. E aí o que eles faziam? Olha, existe uma dicotomia, então, entre os sofistas e quem fazia isso, entre forma e conteúdo, tá? A forma é o que importa, ou seja, o modo como você vai enquadrar e entregar o seu discurso é o mais importante, né? Você tem que dar um floreio, você tem que fazer uma retórica, um jogo de palavras absoluto aí para ganhar a sua audiência, né? O conteúdo não importa, o conteúdo não existe verdade absoluta, o homem é medido de todas as coisas, diria Protágoras. O que você vai falar não importa. O que vocês quiserem que eu fale, que vocês vão me dar o dinheiro de vocês, eu vou falar de uma forma estrondosa e arrebatadora, tá? Então, basicamente, essa é a mentalidade, tá? Para um sofista, quanto mais dividido estavam os grupos, melhor. Então, porque a polêmica em si, o debate em si, a associação a certa escola em si, ganhava a atenção do público e fazia eles ganhar o dinheiro deles, tá? Então, as divisões dos meus coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, vinham dessa mentalidade, ok? Por outro lado, Paulo não está apenas batendo nesse dualismo forma e conteúdo dos coríntios, dizendo, não, eu prego a verdade, eu prego Cristo Jesus e ele crucificado, tá? Ele está batendo, na verdade, meus coríntios 1, em toda a cosmovisão dos sofistas, de acordo com Bruce Winter, que está ali exaltando, né, a sofisticação humana, o intelecto humano, a retórica humana, né, o poder humano, o dinheiro, fama e por aí vai, são categorias caídas, categorias ímpias e pecaminosas de sucesso, e nada disso impressiona Deus, nada disso faz com que Deus ame a pessoa, nada disso causa o chamado nas pessoas. Paulo vai fazer, olha, Deus não chamou muitos nobres, muitos poderosos, muitos ricos. Ele chamou os que são nada, os que são insignificantes para este mundo, para reduzir a nada as coisas que pensam que ser, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. E quem gloriar, glorie-se no Senhor, né? Então, Deus vai destruindo essas categorias, essa cosmovisão, esses padrões greco-romanos na mentalidade dos coríntios, né? Paulo vai fazendo isso na sua carta, destruindo essa mentalidade da cosmovisão pagã na mentalidade dos coríntios ali, tá? Então, esses sofistas, ou os movimentos parecidos que tinha no século I, é muito paralelo com toda essa teologia do coach, tá? Então, por que tem gente que ouve o Pablo Marçal e fora da bolha dele, ele é um espetáculo é uma coisa risível mesmo, né? Porque não importa o que ele falar, ele pode inventar a maior das mentiras, falar a coisa mais absurda de todas, que é o que ele fala sempre, basicamente, né? Mas o modo como ele fala é mais importante, o modo de afirmar esses padrões da retórica humana, da força humana, do poder humano, por isso que ele tem que se exaltar a todo momento, né? Para ele usar esses artifícios, esses critérios de julgamento humanos caídos que Deus abomina e detesta, tá? Então o público lá está querendo se exaltar, igual os coríntios e os romanos da época queriam uma coisa para eles se sentirem serem alguma coisa, né? E os sofistas entregavam isso para eles, exatamente o que a teologia do coach faz com as pessoas, né? Que quanto mais orgulho, mais atenção chama, mais o ego é inflamado, mais eu estou diante de uma personalidade, de um ícone, de um ídolo, de alguém que eu quero ser, né? E isso só mostra a afirmação da idolatria, auto-idolatria e a afirmação dessa pecaminosidade. Então, quando o sujeito fala lá, chaves do reino, ou não sei o que lá do reino,
tenho certeza absoluta que é reino das trevas, é o reino do diabo, é o reino do pecado, é o pecado que reina ali, né? Pega qualquer discurso de qualquer teologia do coach e compara com 1 Coríntios capítulo 1, inspirado por Deus, inerrante, palavra de Deus. E existe a diferença é gritante, como se Paulo estivesse falando para a teologia do coach ali, né? Cristo Jesus, ele destrói a sabedoria deste mundo, os poderes deste mundo, ao ser crucificado e mostrar de fato o que é a sabedoria de Deus em nos salvar e o que é o poder de Deus em nos salvar na fraqueza da cruz e na loucura da cruz, e é na loucura e na fraqueza da pregação o meio que Deus escolheu para salvar pecadores e edificar a sua igreja. Então, existe um problema teológico muito profundo, muito enraizado no coração de toda essa teologia do coach, que é absolutamente diabólico, tá? Então a gente vê o cara falando, eu fiz isso e fiz aquilo, a gente dá risada, fala, mas que absurdo, cara, tá na cara que isso é mentira, isso não é mentira, é uma coisa ridícula, uma palhaçada só, né? Mas tem muita gente que ama isso exatamente por conta da retórica, do discurso em si, né? Da promessa de dinheiro, da promessa de fama, da promessa disso, daquilo, tá? E na verdade, quem está enriquecendo é o próprio coach ali, né? Enfim, se enriquecesse todo mundo que vai lá, mesmo assim, isso é abominável para Deus. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É o absoluto oposto da fé cristã, que nos chama à humildade, que nos chama à simplicidade, que nos chama a seguir um Senhor crucificado e tomarmos a nossa cruz e seguir, tá? Aquele que se exaltar será humilhado. Então, Deus detesta, abomina o orgulho humano e ele destrói isso ao mostrar o único caminho de salvação, o caminho da fraqueza da cruz, e é ali que está a onipotência do poder de Deus em nos salvar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham dado uma iluminada aí em 1 Coríntios 1, na pesquisa de 1 Coríntios 1, aí na tese do Bruce Winter, né? E fizemos uma ponte aqui com a teologia do coaching, que é absolutamente anticristã. Se você gostou desse vídeo, você está nesse canal, se você é inscrito, eu sei que você deve abominar a teologia do coach, mas compartilha com alguém que você conheça, que curte teologia do coach, curte esses caras aí que estão fazendo isso, e fala, olha, só lê 1 Coríntios 1, do 10 ao 31, e vejam que, para você afirmar isso, pelo menos seja honesto de afirmar que você não é cristão, que você não tem nada a ver com o cristianismo, e seja um pouco coerente com isso, tá? E não use o nome de Jesus, o nome da igreja, o nome de Deus aí para propagar as coisas do diabo. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.